Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Daniel Franz e hoje continuamos nossa jornada pela lição 3, Jesus diante de Pilatos. No episódio de ontem vimos o primeiro confronto no tribunal romano. Pilatos, impressionado com a dignidade de Cristo, se recusou a aceitar a palavra dos líderes judeus e exigiu acusações formais. Quando eles não conseguiram apresentar nada concreto, ele disse: "Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei." Mas os sacerdotes não desistiram. Eles tinham um plano B, e hoje vamos ver como esse plano se desenrolou e como Pilatos foi empurrado para um canto, forçado a tomar uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O episódio de hoje chama-se Pilatos é pressionado, baseado em João 18:33. Vamos mergulhar em 3 momentos intensos. Primeiro, a mudança estratégica da acusação contra Jesus. Segundo, a batalha interna que começou a se travar no coração de Pilatos. E terceiro, o momento em que Jesus apelou diretamente à consciência do governador. Esta é uma história sobre manipulação política, uma consciência em conflito e uma chance de salvação oferecida e tragicamente rejeitada. Quando Pilatos disse aos líderes judeus que julgassem Jesus por conta própria, ele criou um problemão para eles. Por quê? Porque os sacerdotes não tinham autoridade para executar a pena de morte. Eles precisavam de Roma, e agora Pilatos os forçava a apresentar acusações que importassem para o império, não apenas para a religião judaica. Foi aí que a manipulação atingiu um novo nível. Os sacerdotes perceberam que a acusação de blasfêmia não funcionaria com Pilatos. Um governador romano não se importava se alguém quebrou leis cerimoniais judaicas ou se dizia ser o Messias. Então, eles tiveram que mascarar sua hipocrisia e fazer parecer que Jesus era um inimigo de Roma. A nova acusação foi devastadora. Jesus era um ofensor político, um revolucionário, um subversivo, alguém que incitava o povo contra o governo romano. Essa era uma acusação que Roma levava muito a sério. O império não tolerava a sedição. Qualquer ameaça à autoridade de César era tratada com máxima severidade. Os sacerdotes sabiam exatamente o que estavam fazendo. Transformaram uma disputa teológica em uma questão de segurança nacional. Transformaram um mestre religioso em um terrorista político. Uma mentira elaborada, construída para pressionar Pilatos a fazer o que eles queriam. Mas havia um problema com essa estratégia. Pilatos não era tolo. Apesar de toda a pressão, a percepção que ele tinha de Jesus não batia com a acusação. Pilatos olhou para Jesus e simplesmente não acreditou que aquele prisioneiro estava conspirando contra o governo. A aparência mansa e humilde de Jesus era o completo oposto de um rebelde. Revolucionários são raivosos, violentos, desafiadores. Jesus era calmo, digno, pacífico. Não havia nada nele que lembrasse um insurgente. E algo mais se formou na mente de Pilatos. Ele ficou convencido de que havia um profundo plano para destruir um homem inocente. Ele percebeu que Jesus estava no caminho dos líderes religiosos, que o viam como uma ameaça ao seu poder. Pilatos ficou genuinamente surpreso com a compostura de Jesus. Ele se perguntava: por que este homem não se defende? Ele não se importa em salvar a própria vida. Ao ver Jesus suportar insultos e zombaria sem revidar, sem uma palavra de defesa, Pilatos sentiu no fundo que Jesus não poderia ser tão mau quanto os sacerdotes que gritavam por sua morte. Havia algo diferente naquele homem. Algo que perturbava Pilatos. Algo que despertava sua consciência. E essa perturbação estava prestes a se intensificar. Pilatos precisava de respostas. Ele queria ouvir a verdade diretamente de Jesus, longe do tumulto da multidão. Então ele tomou uma decisão. Levou Jesus para um lugar privado e fez a pergunta crucial registrada em João 18:33. Tu és o rei dos judeus? Era uma pergunta simples, mas carregada de significado. Se Jesus dissesse sim, seria uma confissão de traição. Se dissesse não, estaria negando sua identidade messiânica. Mas Jesus não respondeu diretamente. Por quê? Porque Jesus sabia que o Espírito Santo estava agindo no coração de Pilatos. E ele queria dar ao governador a chance de reconhecer sua própria convicção. Então Jesus respondeu com outra pergunta, profunda e penetrante. Dizes tu isto de ti mesmo, ou disseram tu outros de mim? Preste atenção no que Jesus estava fazendo. Ele estava colocando um espelho na frente de Pilatos, forçando-o a examinar suas próprias motivações. A pergunta de Jesus queria dizer: Pilatos, essa pergunta vem da sua própria busca pela verdade? Ou você está apenas repetindo as acusações dos outros? Você está genuinamente interessado em saber quem eu sou? Ou está apenas tentando resolver um problema político? Em outras palavras, Jesus estava oferecendo a Pilatos uma escolha.
Você quer luz ou quer apenas se livrar de um incômodo? E aqui chegamos ao momento crucial. Pilatos entendeu perfeitamente o significado da pergunta de Cristo. Ele entendeu que Jesus estava apelando para algo mais profundo do que política. Mas então, o orgulho se levantou. Pilatos sentiu a convicção pressionando-o, chamando-o a reconhecer a verdade. Mas ele não quis ceder. Não quis admitir que estava sendo tocado por aquele prisioneiro humilde. Não quis abrir seu coração para a luz que Cristo estava oferecendo. Aquele foi o momento decisivo. Ali naquela sala, longe da multidão, Pilatos teve sua chance de salvação. E ele a rejeitou. A história de Pilatos é uma das mais trágicas do Novo Testamento. Por quê? Porque ele teve luz. Ele teve convicção. Ele teve uma oportunidade clara de fazer a escolha certa. Mas o orgulho venceu. O que aprendemos com isso? Primeiro, a pressão externa é real. Mas a pressão interna é ainda mais poderosa. Os sacerdotes pressionavam Pilatos de fora, mas o Espírito Santo pressionava por dentro. E essa pressão interna era a que mais importava. O mesmo acontece conosco. As pessoas podem nos pressionar, mas a voz da consciência, guiada pelo Espírito, é o que realmente conta. Segundo, Jesus sempre apela à consciência, nunca à conveniência. Ele não facilitou para Pilatos. Em vez disso, o forçou a olhar para dentro. Cristo faz o mesmo conosco, não nos deixa esconder atrás de desculpas. Terceiro, convicção não é o mesmo que conversão. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus. Mas convicção sem obediência não leva a lugar nenhum. Muitas pessoas são convencidas da verdade, mas nunca se convertem a ela. E quarto, o orgulho é o maior obstáculo à salvação. Não foi ignorância que destruiu Pilatos, foi orgulho. Ele não quis admitir que o que sentia era real. E esse orgulho lhe custou a eternidade. A grande pergunta que este episódio nos deixa é: quando Jesus apela à nossa consciência, como respondemos? Com humildade ou com orgulho? Com obediência ou com desculpas? Se esta mensagem tocou sua consciência hoje, eu peço seu engajamento. Primeiro, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda outras pessoas a encontrarem este conteúdo. Segundo, comente de forma honesta. Em que área da minha vida estou resistindo à convicção do Espírito Santo por causa do orgulho? Vamos criar um espaço seguro para crescermos juntos. Terceiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando entre a convicção e a conveniência. E ative as notificações, porque amanhã vamos ver o que aconteceu depois que Pilatos rejeitou a luz. A história fica ainda mais intensa. No próximo episódio, vamos testemunhar Pilatos tentando desesperadamente escapar da responsabilidade de julgar Jesus. Ele vai buscar saídas políticas, qualquer coisa para não ter que tomar uma posição. Mas descobriremos que não há neutralidade possível diante de Cristo. Que o Senhor nos dê a humildade de ouvir nossa consciência e a coragem de obedecer. Nos vemos amanhã, mesmo horário. Fiquem com Deus